Olá pessoal, tudo bem? Guilherme aqui. É, Então, continuando mais um vídeo da nossa série da leitura comentada do nosso lar. No último capítulo, Noções de Lar, a dona Laura, a senhora Laura, estava explicando pelo menos o que era na época, o que ela achava sobre o que um homem e uma mulher, o masculino e o feminino, devem ser para um lar, né? Ela fez aquele negócio do eixo, que o masculino é o horizontal e o feminino é o vertical. Interessante que agora parando para pensar, né, ela falou masculino e feminino, né? Ela deu alguns exemplos de homem e mulher, eu acho, com certeza, né? Mas porque é isso, né? Hoje, né, 2026, o livro é de 43, eu acho, a heteronormatividade era ainda mais o usual, ainda hoje é, né? Mas hoje a gente consegue expandir a nossa cabeça para relacionamentos homossexuais e nos relacionamentos e não porque são duas pessoas do mesmo sexo que uma não pode ter um mais masculino e mais feminino que o outro, né? Parando para pensar agora, né? E até fazendo ainda um parênteses antes de começar, eu tenho um corte da Rita Von Hunt que eu não lembro com quem que era a mulher com quem ela estava conversando, acho que ela foi entrevistada, né? A Rita foi estava sendo entrevistada. E ela fala assim, então, e aí a mulher fala, então, a gente precisa, o feminino é muito mais bonito, não sei o que. Ela fala assim, e o que é feminino, né? Quais são as características? Ela fala assim, simpatia, ela falou assim, isso é humano. É, amorosidade, isso é humano, a Rita Von Hunt falando, né? Isso tudo são criações da nossa, essas separações, né? A simpatia, a amorosidade é coisa feminina, é coisa da mulher. Não é, é coisa do ser humano. Mas tá certo que o que ela quer dizer é que é isso é muito mais comum no feminino, né? Na mulher, mas são características humanas. Existem homens simpáticos e amorosos também, né? É, que têm essas características mais afloradas do que a maioria dos homens, né? Bom, enfim. Ahn, então, continuando o próximo capítulo, capítulo 21, que inclusive chama-se Continuando a Palestra, então acho que eles vão continuar nesse assunto, né? Vamos ver. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse. Sugere numerosas interrogações. Revelar-me-á curiosidade, o abuso. A revelar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam um patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois, compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações.
O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lícias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com um suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão, relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoa a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou um concurso do tempo? Esperei-o, replicou o sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado da alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de. Acho que Longobardo é o nome, porque tá com um hífen, mas eu acho que é o nome dele, Longobardo, uma coisa só. Esquisito. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias, durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo um período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então eles tiveram acesso a 3 séculos. Durante 2 anos eles viram 3 séculos de vidas pregressas deles. Interessante, né? E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é, ainda, o nosso débito para com as organizações do planeta. Olha só, né? Vou fazer um pause rápido. 300 anos atrás, se a gente vivesse no Brasil, ou até se não vivesse no Brasil, se vivesse na Europa, a gente estava vivendo numa época que a escravidão era normalizada. Então, a gente então a gente estava do lado de cá ou do lado de lá. Ou éramos escravos ou éramos donos de escravos, né?
a chance que éramos escravos era maior, né? Devido à quantidade de devido à quantidade, devido à probabilidade matemática, né? Existiam muito mais escravos do que donos de escravos, né? Muito mais servos do que no mundo todo, né? Então, mas se fomos donos de escravos em vidas passadas, imagina perceber isso, né? Imagina chegar do lado de lá e tomar essa, né? E ver, olha o que você fez, né? Olha as chicotadas que você deu, o que você mandou dar, né? Enfim, só rapidinho pra gente não se. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referente ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A própria Teresa, né? Porque a Heloísa é a neta dela, né? Então a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Acabou. E o próximo capítulo é o bônus hora. Esse capítulo, ela já falou agora um pouco sobre isso, né, sobre o trabalho. E esse capítulo eu tava aguardando muito para chegar, né? Então, o capítulo do próximo vídeo. Mas interessante, né? Como funciona, pelo menos para como funcionou para Laura, pelo menos, né? O recordar de experiências passadas, né? Depende muito do quanto você vai aguentar, né? O quão soberano de si mesmo, que é uma coisa que eu venho repetindo muito, você está com seguro de si mesmo, né? Você está. E existem pessoas encarnadas já, né? Que às vezes têm esses vislumbres, seja por sonhos ou seja por algum efeito mediúnico mesmo, né? Que viu. O Paulo César Frutuoso fala que em algum momento o pai dele era um médium mais, eu acho que de visão, né? Um negócio assim. E o pai dele falou que uma vez um espírito mostrou para ele 3, 4 imagens de vidas pregressas deles. E é engraçado que ele fala que as imagens que o pai dele viu, ele se viu com a fisionomia atual, né? Para ele poder se reconhecer, né? Porque senão ele não ia ver uma cabeça lá, ia ver um outro rosto e não ia se reconhecer, né? Então os espíritos conseguem mostrar isso, né? Para ele. E ele viu, assim, antes de Cristo, uma época antes de Cristo, eu não lembro no que, numa época em Cristo, onde eles vaiaram o Cristo né, estavam na multidão vaiando o Cristo na última, ele carregando a cruz. Depois, alguns séculos mais para frente, na Santa Inquisição. E, assim, alguns exemplos, né? E algumas claras visões que o pai do Paulo César Frutuoso viu. Então, você receber isso em vida, imagina, do lado de lá já é difícil, você já precisa estar bem, mas imagina que em vida, né? E ela falou, se você não estiver bem, isso pode te levar à loucura, né? Enfim, bom capítulo. É isso. Beleza, pessoal? Mais um capítulo lido. Tamo junto. Obrigado.